pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo bem, que esteja tudo legal. Gente, nós vamos ter uma live hoje com a doutora Carolina Quedas. Vamos falar sobre fisioterapia e o autismo. E eu até mandei já o roteiro da live aqui no grupo para que o pessoal já vá se situando. E eu vou abrir meu coração aqui para vocês sobre o seguinte. Essa vez eu não abri a doutora só para mim. Sim, eu fui egoísta. Eu tenho tantas dúvidas sobre fisioterapia que eu falei, não, ela vai ser toda minha dessa vez para tirar um bando de dúvida. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Fico muito feliz de estar aqui com você, com o pessoal. Muito Muito obrigada. obrigada, muito obrigada. Eu estava falando aqui pro pessoal que dessa vez eu resolvi ser bem egoísta mesmo e pegar quase todas as minhas dúvidas sobre fisioterapia e autismo. Assim, eu aceitei o pessoal mandar algumas pelo direct porque eu fui muito boazinha, né? Aquela que é tudo para mim, tudo para mim. É toda minha. Doutora, você poderia se apresentar para o pessoal, contar um pouco dessa sua jornada acadêmica, que é bem longa, bem É, curiosa? bem curiosa, né? Bom, deixa eu arrumar aqui. Isso. Então, essa é a Carolina Quedas. Está escutando bem? Tá perfeito, Tá perfeito. A perfeito? imagem tá ótima. Então, tá bom, deixa eu arrumar os cabelos aqui. Então, eu sou a Carolina Quedas. Eu possuo doutorado e mestrado em distúrbios do desenvolvimento, com ênfase no autismo. Faço pós-doc agora na Universidade da Beira de Portugal, sobre avaliação motora de autistas. Tenho algumas graduações, sou graduada em fisioterapia, educação física e pedagogia, e tenho pós-graduação em psicomotricidade, educação física adaptada para populações especiais. Estou pós-graduanda em análise do comportamento, né? Estou terminando aí. E coordeno um curso de graduação aqui em São Paulo. Coordeno a fisioterapia e a educação física na Anhanguera, do campus de Osasco. E também sou professora de pós-graduação na Fisiocursos. Tenho uma pós-graduação no CBI, de fisioterapia nos transtornos do espectro autista. E estou professora de algumas pós aí espalhadas por São Paulo também. Que delícia, gente. É tão bom conversar Um com pouquinho. quem ama estudar, que é apaixonada. Nossa. Eu fiquei encantada. Eu confesso para você que eu sou Maria Lattes. Eu acho legal o Instagram e tudo, mas eu me divirto muito mais olhando o Lattes do pessoal, vendo É muito currículo. bom. Eu preciso atualizar algumas coisinhas lá, inclusive, umas publicaçõezinhas que vão sair aí que já tem que atualizar. É muito legal. É, eu queria te aproveitar e já perguntar assim, por que é tão raro encontrar profissionais na área de fisioterapia que são especializados em autismo? É tão raro você ver uma clínica que tem essa especialização? Sim, hoje a gente tem muito, assim, ainda tem bastante agora, né, porque deu uma melhorada, mas o problema da área da fisioterapia é que na nossa graduação a gente não tem nada de autismo, nada. Eu fiz educação física primeiro, eu conheci o autismo na educação física, né? E um monte de gente fala, educação física, né? Coloca o povo, né? Desdenha, né? Mas a educação física foi que eu aprendi sobre autismo com uma professora minha, que é minha amiga hoje, inclusive, a Cristiane Simões. E eu, né, me apaixonei pela área. Passei num concurso público do estado também, sou professora de rede estadual aqui em São Paulo, já há 15 anos. Tive meu primeiro aluno com autismo no meu primeiro ano de professora. E depois, quando eu entrei na fisioterapia, logo depois eu entrei na fisioterapia, e eu achei que eu ia, né, nossa, eu ia mergulhar na neuro, que eu ia saber um monte de coisa, que ia vir um conhecimento assim gigantesco, né? E não foi isso. Na área do autismo, fui em outras áreas, eu gostei muito da área hospitalar, eu gostei muito de outras áreas que me agregou muito, mas na área do autismo eu não vi nada. Tinha professores meus que não sabiam, eu sabia muito mais do que, por exemplo, do autismo sobre algum professor meu, porque eles não tinham realmente essa vivência, eles não tinham essa demanda para eles, né? Era mais para desastre cerebral, mielo, síndromes,
né, Duchenne, né, ou pacientes neurológicos adultos, enfim, não, nada sobre autismo. Eu não tive nada, 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 nem uma aulinha falando, eu não tive. Então foi bem complicado, mas aí como eu já tinha uma base, tanto na pós que eu tinha feito anteriormente, quanto na graduação da educação física, eu sempre quis buscar mais conhecimento, né? E aí logo depois, quando eu fui fazer meu mestrado, eu falei, não, eu quero procurar um mestrado que fale sobre autismo, e também é muito difícil, né? Uma linha de pesquisa que fale sobre. E aí o Mackenzie, que tem essa linha, né? De pesquisa lá com o professor Salomão, tem a clínica TEA MEC, e aí eu fui, meti as caras, eu falei, é aqui que eu vou, e aí fiz o meu mestrado e doutorado. Mas é muito difícil mesmo. A gente vê hoje o tanto de gente, tanto de fisioterapeutas que estão vindo atrás de conhecimento, né? Tanto graduandos quanto já graduados. A galera realmente buscando sobre autismo, porque eles não têm base sobre isso na graduação. Isso é uma falha mesmo no sistema, né? Eu sou daquela que todas as áreas elas podem colocar um pouquinho um pezinho no autismo, sendo além da saúde ou não. Eu sou engenheira, né? E eu tô indo pela engenharia do autismo, vamos dizer Sim. assim. Tem também, né? Tem arquitetura, tem várias áreas super bacanas. E vindo para essa área, assim, já, já que é raro, por que é tão importante a gente ter o fisioterapeuta dentro dessa área? Sim. Porque a gente vê TO, a gente vê outras áreas, mas o Uhum. fisioterapeuta, qual é o papel importante dele ali? Sim. Eu vou falar uma área geral, que é a área motora, né? Que o fisioterapeuta se coloca também nessa área motora. O que que acontece? Os critérios diagnósticos a gente sabe aí que são comunicação social e padrão repetitivo e restritivo de interesses. Ninguém fala de área motora, né? A área motora, os atrasos no desenvolvimento motor de autistas, começou a ficar mais evidente quando começou a surgir publicações muito importantes de alguns autores aí renomados no mundo, que é o Rineart, a Liu, que é uma chinesa, inclusive, a Bresley dos Estados Unidos, a Anjana Ba. Então, a gente tem autores agora, né, que assim, agora de 6, 7 anos atrás, 8 anos atrás no máximo, que começaram a fazer um movimento, foi um movimento mesmo, relacionado à área motora. Então, muita pesquisa mostrando aí os atrasos no desenvolvimento, mostrando que a área motora ela não é uma comorbidade no autismo, ela não é secundária no autismo, e sim ela faz parte do transtorno. Inclusive, a gente tem um artigo super recente, agora de 2019, que foi feito com mais de acho que foi 2.000 pessoas, foi mais de 2.000 pessoas, não, muito mais, acho que 2 milhões de pessoas em um monte de países diferentes, inclusive, que eles colocam que as alterações motoras, os déficits motor, é proeminente do fenótipo do autismo, né? Então está na característica. Então, não é uma questão secundária. Ah, não, ele é autista. Ah, mas ele pode apresentar. Não, não. Mais de 80, como a Michelle está colocando aqui, no estudo da Andianamá, 86,9% de autistas apresentam atraso no desenvolvimento motor, né? Isso a gente vê desde pequenininho até a fase adulta. E nós temos um artigo super bacana de 2020 que fala de adultos com TEA que têm mais atrasos no desenvolvimento, nas questões motoras do que outros adultos da mesma idade, por exemplo, que também têm atrasos por questões do envelhecimento, né, natural, mas que os autistas eles têm muito mais, né, do que as pessoas da mesma idade, os neurotípicos. Então, quando essa área motora começou a ficar em evidência com esses artigos, com pessoas como eu, como outros, né, profissionais de educação física, inclusive, na verdade eu comecei nessa área, assim, mais na educação física, né? Então, até meus maiores amigos são todos da educação física, né? O Tiago Toledo, o Daniel Carmo, a gente começou na educação física, e depois que eu vi que essa minha outra formação, eu falei assim, não, gente, a fisioterapia não tem nada. Eu preciso meter as caras e falar, não, gente, ó, a fisioterapia é importante também. E por que que é importante a fisio? Primeiro, a fisioterapia tem uma área que a gente cuida muito de prematuro, dos bebezinhos,
né? Então, que é a questão da estimulação precoce, né? Quando o bebê nasce prematuro, já vai para uma estimulação precoce e, normalmente, é indicado uma fisioterapia para estimulação precoce. Então, é uma área de suma importância, porque a gente sabe que hoje, dependendo do neuropediatra, né, tudo, já pode ser diagnosticado bebês com autismo, né, com sinais, né, de questões sociais e também alterações motoras importantes que a gente já vê hoje na literatura. Então, a fisioterapia ela pode estar entrando aí, né, nessa fase importante do desenvolvimento, e uma questão super importante que é o tônus muscular, que é a questão da hipotonia, né? Que muitos autistas também apresentam, e o fisioterapeuta ele entra de cabeça nessa área para fazer a reabilitação desse corpo, né, que não está no seu desenvolvimento correto. Então a gente precisa aí dar o quê? A base para essa criança, né? A gente, né, lógico que a gente trabalha com adolescente, com adulto também, mas a gente tem que dar a base para esse indivíduo para ele conseguir aí os seus outros marcos motores, para ele conseguir ter a sua coordenação de qualidade, coordenação motora grossa, fina e etc. Aqui eu achei interessante a pergunta aqui da doutora Mariana. A fisioterapia seria interessante na reorganização corporal, mesmo sem hipotonia? Sim, né? A fisioterapia ela pode trabalhar, por exemplo, né? A gente sabe que muitos autistas têm alterações posturais importantes, né? Principalmente alterações escoliose, lordose, hipercifose. Alguns deles têm rotação de quadril, genovalgo, pé chato, eversão do pé por causa do andar, né? Tem pouco equilíbrio, aí começa até aquele andar deficitário. Muitos autistas têm uma marcha muito robotizada, né? Uma marcha que não é comum, né? Fazer a dissociação, que a gente fala, dissociação de cinturas, que é o gingado do nosso braço com o nosso quadril. Então, eles têm muitos atrasos nesses quesitos, nesses marcos motores, e a gente pode também estar intervindo aí nesses atrasos, não só a hipotonia, mas em outros também, como fortalecimento muscular, melhora aí das questões do alinhamento de coluna, trabalho de marcha, né, treinamento de marcha. Então, é muito importante também estar trabalhando. O problema é, Dani, e assim, que é uma coisa comum que acontece. Essas crianças chegam para a gente muito tardiamente na área motora. Muito tardiamente. Então, a gente, né, aí quando chega, realmente tá assim uma coisa gritante, alterações muito importantes, pode ter até aí problemas, inclusive de lesões, né? Questões de calcificações ósseas, dependendo do que aconteceu, né? Então, assim, coisas preocupantes podem acontecer mesmo com esses indivíduos, e aí chega muito tarde, né? E sendo que seria muito importante, já desde pequenininho, entrar numa intervenção motora. Foi até uma postagem que eu pus esses dias, que a intervenção motora, a área motora, nunca tem alta. Nunca. Ela só vai mudando de objetivo. Então, primeiro uma reabilitação, para deixar o corpinho lá bonitinho, estruturado, depois vai para uma atividade física, depois vai para um esporte, né? E aí vai mudando os objetivos, mas a área motora ela nunca tem alta. Então, é muito importante, né, essas crianças chegarem bem pequenininhas para a gente deixar elas estruturadinhas para poder ir seguir em frente aí para adquirir as suas outras habilidades. Eu sempre fui muito desajeitada, né? E olha que meus pais me colocavam para tudo que era esporte na esperança que o esporte me. Eu, com 20 e poucos anos, 22, 23, eu tive 3 hérnias na coluna. Então, e assim, a sorte que o Aquiles, ele começou a estimulação precoce muito pequenininho, por conta Uhum. foi prematuro. E eu acho que isso ajudou muito, que ele não é Sim. estabanado, ele tem uma coordenação motora fina, grossa, muito boa. Ao Uhum. contrário de mim, eu vivo roxa. Noção espacial zero. Zero, total. E justamente isso, eu acredito que pelo menos assim, pelo que já foi explicado, que essa questão da hérnia, ela não vem de uma hora para outra, né? Ela vem num processo, né?
Sim, Então, e foi graças à fisioterapia que hoje eu tô bem melhor. Então, assim, sim. pegando essa questão da estimulação precoce, antes Uhum, um pouquinho disso, o que vinha a ser um desenvolvimento típico da parte uhum. motora de uma criança nos 3 primeiros anos de vida? Tá. Então, o que que é o desenvolvimento típico, né? A gente fala de marcos motores. Quais são os marcos motores importantes, né? Lógico, a gente tem outros, como alguns reflexos primitivos, né? Que aparecem, depois vão embora, etc. Mas o que que a gente considera aí marcos motores? São marcos aí de movimento, né? Então, por exemplo, o rolar é importante quando lá o bebezinho, quando ele vai começar a rolar, né? Primeiro levantar a cabeça, né? Tá de bruço, tentar levantar a cabeça. Isso é muito importante. Então, ele mesmo tentar levantar a cabeça, rolar. A primeira criança, o bebê rola em bloco, depois ele rola dissociando, né? Vai primeiro a cabecinha, depois vai o bumbum. Depois ele começa a querer, ele fica de 3 apoios, ele fica meio de ladinho de 3 apoios. Depois ele senta, aí né, tem outros entre esses marcos, mas a gente vai falar mais os importantes. Depois ele senta com apoio, depois ele fica sentado sem apoio, né? E não é sentado em W, é sentado com o bumbum no chão e os pezinhos para frente. Depois ele sai, né, do sentado e vai tentar engatinhar, que é muito importante tentar engatinhar, né? E engatinhar, tem gente que pula, né? E estimula a criança a pular essa fase do engatinhar. Ah, e vai prejudicar? Não que vai prejudicar, mas ele vai perder, ele vai. Eu sempre falo assim, é importante. Tem esse marco porque é importante, porque ninguém estudou esse marco à toa, né? Se estudar é porque é importante. Então, assim, ele perde muita coisa no engatinhar, que depois ele vai adquirir, mas ele pode ter que ter muito mais, ter que fazer muito mais esforço para adquirir algumas coisas do que outra criança que engatinhou e está tudo certo, né? Não que ele não vai adquirir depois outros marcos. E aí ele vai engatinhar, depois ele vai ficar de pé, né, com apoio, depois sem apoio, depois ele vai andar, né? E aí ele vai andar daquele jeitinho, né? Meio cambaleando, com os pés, com as perninhas todas abertas, né? Que a gente fala, opa, vai cair, não vai, vai cair, não vai. Aquela criança vai que não vai, né? Que a gente vai segurando, meu Deus do céu, o bicho vai cair, vai cair. Aí sai correndo, põe as mãos tudo na esquina das mesas, atira tudo da frente, né? É a fase do terror, né? Que aí é aquela fase que as mães ficam tudo doidas. Enfim. E aí depois ele começa a ter mais habilidade, começa a ter mais equilíbrio, e aí ele começa a ter um andar aí, né, mais, mais independente, ele começa a ter um andar mais firme, e depois, lá, depois dos 2 anos e meio, 2 anos, 2 anos e meio, dependendo da criança, já começa a correr, né? Que aí é terrível, vai cair muito, cai, levanta, depois ele começa a ter mais equilíbrio. Esses marcos motores, eles são muito importantes porque eles vão mostrando como que está a maturação do sistema nervoso central, principalmente as questões do tônus muscular, né? Então, e da musculatura, como está essa musculatura dessa criança, né? Porque o tônus, se a criança não consegue sentar, é um problema, né? Porque a gente sabe que o tônus não está tão definido. Se ela não consegue estar numa fase que ela precisa já estar sentada sem apoio e não consegue, a gente tem que perceber, tem que ter um olhar mais especializado para essa criança, porque algo está errado, né? Porque são marcos importantes que mostram aí a maturação do sistema nervoso central. E o que a gente sabe é que o tônus muscular, dentro lá do universo, né, do sistema nervoso central, do cérebro e do nosso cerebelo, o tônus, ele está muito ligado ao cerebelo, né? E o cerebelo, dentro, por exemplo, da psicomotricidade, né, que nas funções lá da primeira questões de Lúria, ele fala, né, que o tônus está ligado, que tem o cerebelo, tônus, equilíbrio e atenção. Então, ele liga tudo. Então, por exemplo, se você não tem tônus, você não tem equilíbrio. Aí você fica pensando numa criança, nossa, ela é hipotônica, realmente ela não tem equilíbrio. E provavelmente ela não tenha tanta atenção, né? E a atenção é a primeira coisa que a gente tem para aprendizagem. É o primeiro critério. Se você não tem atenção, você não aprende. Como que você vai olhar? Como que você vai, né? Não tem, você não aprende. Então está totalmente interligado dentro desse mundo, né? Das questões, questões do neurodesenvolvimento.
Então é muito importante, né, principalmente nessas fases, né, principalmente fases posturais, a gente ficar de olho, porque a gente tem lá o professor Dr. Paulo Liberalista estava por aqui, ele até falou que gostou de uma frase minha, e ele fala uma coisa muito importante, que eu adoro repetir essa frase dele também, já estou roubando também sua frase, pode roubar a minha que eu roubo a sua, não tem problema não. É que a criança não tem, né, o bebezinho, etc., não tem, é a fase dela, né, deixa ela, não, né? Ou tem o tempo certo ou o tempo errado, não tem tempo de ninguém, não. Né? É o tempo certo ou o tempo errado. Tá no tempo errado, tem que correr pro certo. Tem que, ó, trabalhar para correr pro certo. Então, também acontece com os marcos motores, que é muito importante. Tem o tempo certo ali que deve ser adquirido. Se não adquiriu, precisa entrar com uma intervenção aí bem feita para poder adquirir esses marcos. E foi muito interessante, porque assim, as pessoas não fazem esse link com essa parte de neurociência. A gente está falando de um transtorno de neurodesenvolvimento. Uhum. E o que mexe com os músculos e com toda. Tem que desencadear esse raciocínio. Dani, Adorei. eu brinco assim, eu falo assim, gente, eu não sei aonde na história do autismo a área motora se perdeu, sumiu, assim, sumiu. A área motora se escafedeu, eu não sei aonde, que parte da história realmente assim, sumiu, porque ninguém falava disso, ninguém se importava, sumiu, né? E aí eu sempre falo, gente, vamos falar de comunicação, porque é muito importante, sim, absolutamente. Mas qual é a primeira forma de comunicação que o bebê tem dentro da barriga da mãe? É o movimento. E da onde sumiu isso? Ninguém percebeu isso, né? E agora, graças ao bom Deus e ao muito trabalho de muita gente aí e realmente dessa conscientização, a gente está conseguindo aí essa mudança, inclusive mudança dos convênios médicos, que é muito importante, porque convênio médico só queria pagar fisioterapeuta uma merreca, né? Não como Uhum. especialista também de autismo, e agora não. Muitos convênios estão aí querendo profissionais fisioterapeutas especialistas em autismo para pagar o justo aí como as outras terapias. Perfeito. Não tem que ser, não tem, melhor, não tem como ser de forma diferente. Eu vendo o comentário da minha mãe aqui que eu não me machucava, eu me quebrava. Era assim, gente, era impressionante. Eu não tinha esse meio termo de, Daniela se ralou. Eu não sei quantas vezes eu já quebrei, não sei quantos ossos eu já quebrei, para ter noção. Uhum. Aqui, a doutora Mariana, só complementando aqui, o transtorno sensorial atrapalha a aplicabilidade da fisioterapia? É interessante trabalhar a integração sensorial juntamente com a físio? Sim, adoro fazer terapias combinadas. E eu sempre indico para os meus supervisionados. É muito importante. Por quê? O sistema sensorial e o sistema motor, gente, eles estão assim, ó, grudados lá no córtex cerebral. Grudados. É um junto do outro, né? E outra, né? Eles dependem um do outro, né? Então, uma via manda informação, outra via recebe, né? Eles vão trocando. Então, são vias aí super importantes que têm que trabalhar sim em conjunto, né? Tem que trabalhar. A questão sensorial atrapalha? Não atrapalha sabendo trabalhar, né? Sabendo trabalhar não atrapalha. Então, tem que manter aí sempre uma conversa, uma interdisciplinaridade muito importante com as TOs também. E perguntando assim, como é que é feita essa linha de base na estimulação precoce, como é feito esse planejamento para Uhum. desenvolver? Tá. Primeiro, a avaliação, né? Muito importante. Temos testes avaliativos para autistas na área motora, como a gente tem aí alguns dos instrumentos que são para autistas, né, nas outras áreas? Não, não temos, né? Mas nós temos aí testes motores que são para pessoas que foram feitos com base de estudos em neurotípicos, que serve como base para saber o que está errado e o que não está errado, né? Então nós temos aí para bebês uma escala que chama escala Alberta, que é uma escala aí que verifica, né? É essa aqui, ó, deixa eu mostrar, peraí, aqui. É um livro. Avaliação motor, deixa eu só, Avaliação tá? motora da criança. Em desenvolvimento, né? Avaliação da escala infantil de Alberta, que a gente chama de escala Alberta. Então, é uma escala que ela verifica, né? Desde os bebezinhos, quer dizer, vai até 1 ano e pouco, se eu não me engano. Então, assim, ela é uma escala maravilhosa, gigante.
Ia. Você vê. Que a gente vai verificando todo o posicionamento do bebezinho, né? Para ver se ele está atingindo os marcos do desenvolvimento. E depois a gente coloca aqui numa linha para ver se ele está atrasado, se ele não está, em relação com a idade dele, que ele está em meses. Então, essa aqui é um tipo de avaliação. Temos que avaliar? Temos que avaliar. Depois, para os mais velhos, nós temos algumas avaliações, né, para as criancinhas mais velhas. Então, por exemplo, o Denver, a Bailey, algumas escalas, né, que já são utilizadas, elas têm áreas motoras específicas que dá para ser avaliado também. Mas nós temos alguns testes motores que dá para ser utilizados também em pessoas com autismo, como o TGMD, que é um teste que eu utilizo, inclusive, ele está por aqui. O TGMD, eu adoro esse TGMD, porque ele dá, só deixa eu tampar o nomezinho da criança aqui, que eu tenho um monte aqui. Esse aqui, que ele adora, ele dá, né, a idade motora da criança, então ele tem uma idade X, e ele dá a idade motora que a criança está, na locomoção e no controle de objetos, né, habilidades com bola. Ele dá o coeficiente motor global da criança, né, e dá para a gente ver por provas qual que ele tem mais dificuldade. E esse teste avalia de 3 anos a 10 anos e 11 meses. Então a gente já pega aquela faixa de 3 aninhos. Tem outro, que é o Bolt 2, que ele é internacional, que ele também é de fora, que ele é bem bacana, que ele trabalha com crianças de 4 até adultos de 21 anos e 11 meses. Então, a gente consegue aplicar esse teste para todo mundo e ver como que está a questão global dos atrasos, né, do desenvolvimento motor dessas pessoas. Temos o MABC2, que foi que eu utilizei no meu doutorado, que ele verifica crianças de 3 até 16 anos, adolescentes. Então, a gente tem alguns testes, a gente tem outros, né? Peer-Board Motors, tem uma... agora esqueci o outro nome, mas enfim, tem um monte aí que a gente consegue utilizar com autistas e avaliar. Então, além de uma avaliação, lógico, uma avaliação qualitativa, a gente pode também fazer avaliações quantitativas que mensuram como está aquele desenvolvimento, como esses outros testes que a gente conhece, né? Que é o VB-MAP, tem outros aí, né? Que também faz a mensuração de como está o desenvolvimento. Então, é bem importante. Aproveitando essa parte, me deu uma dúvida aí que não está aqui no script, mas quando a gente fica Bora. falando sobre desenvolvimento neural, tem aquela questão das janelas e tudo. Uhum. E que eu vi que esses testes, eles têm umas faixas, ele tem um range. Como é Tem. que funciona isso? Que eu tô vendo que, assim, na fase adulta, vai até 21. E assim, Vai. é decadência depois. A gente não tem. Depois é decadência, depois você sobe de novo. A gente encontra testes até 21 anos e 11 meses. Depois tem um outro que chama BIMAT, que é a partir de 40 anos. Que a gente consegue fazer, que tem lá as normativas, né? Realmente fica uma janela gigantesca depois dos 22, né? Até os 40, até os 39. Então, assim, fica Deus dará. Mas assim, né? Mas a gente faz outros testes, por exemplo, na educação física, a gente faz teste de força, né? Por exemplo, de um RM, que a gente fala dentro da questão de hipertrofia, né? De musculação, que não é tão minha área. Mas assim, a gente tem outros testes que a gente consegue fazer aí dentro de outras questões, por exemplo, teste respiratório, de resistência, tem teste da caminhada, teste do degrau, que são outros testes específicos, né? Não testes motores aí globais como esses. Então a gente tem essa janela, né, que fica sem, assim, esses testes que são bem bacanas, mas nessa fase, principalmente da infância, a gente tem alguns muito legais para serem aplicados. Eu sempre aplico o TGMD 3 ou o Bolt 2, quando eu faço avaliação, porque eles me dão muita informação importante para eu começar a pensar no meu planejamento, né? Então, primeiro a avaliação, depois vem a gente fala, né, o PEI, né, o plano de ensino individualizado, então o plano de atendimento de individualizado, né? Então, a gente também planeja as nossas ações, né, de curto, médio e longo prazo, para a gente ver o que a gente quer melhorar nessa criança, e aí vai fazendo esse trabalho motor, né, de intervenção motora nessas crianças.
por exemplo, assim, a criança, ela é igual na questão da comunicação. Chegou ali nos 7 anos, a gente sabe que começa a complicar um pouco. Na área motora, a gente também tem isso, assim, se você não desenvolveu até aí, o negócio Tem. é um pouquinho mais complicado. Fica um negócio meio. Porque assim, né? A gente tem um autor que ele fala muito de desenvolvimento motor. Ele é o cara do desenvolvimento motor. Ele chama Galahu. Nem sei se esse homem está vivo, né? Mas assim, ele tem vários livros super importantes. Ele é o papa do desenvolvimento motor, dentro da área motora. O Galahu, ele tem uma ampulheta, que é a ampulheta de Galahu, que ele mostra, né, desde lá da base, que são os movimentos reflexos, movimentos rudimentares, movimentos fundamentais. Então, tem todos os tipos de movimento e suas idades específicas para você adquirir aquele tipo de movimento. Então, sim, é importante a gente ter naquela faixa etária específica, estar adquirindo aquele tipo de movimento para quê? Para quando você chegar numa fase, por exemplo, de uma iniciação esportiva, que chega a ser lá começa ali no 7, mas lá para os 12 começa a ser um pouco mais sério, né? Uma iniciação esportiva, a criança já tem base suficiente para fazer um esporte, por exemplo, para querer vai nadar, para querer jogar uma bola, para querer jogar tênis, sei lá, né, qualquer tipo de esporte, que ela tem uma base para fazer aquilo. Então, ele segue, né, essa linha, nessa ampulheta, e ele fala, né, das faixas etárias e o que tem que ter adquirido ali em cada faixa etária. Então, é muito importante sim. Então, quando você fica muito atrasado, então, por exemplo, né, a gente tem vários estudos que mostram que o atraso no desenvolvimento motor gera o quê? Problemas de socialização, bullying, porque a criança está lá na escola, aquele adolescente está na escola, não consegue jogar, não consegue brincar, o que vai acontecer? Isso não é só com autista, isso é com qualquer tipo de criança que tem atraso no desenvolvimento motor, né? Causa isso, porque as pessoas, eu não quero chamar ele. Não, é muito ruim, essa criança é muito ruim, não quero. Não gosto, não vou chamar pro meu time. E aí vai, né? Porque esse desenvolvimento fica deficitário, as pessoas não querem que essas crianças, né, fiquem junto ali, porque não sabe jogar, não sabe brincar de uma forma correta. Então, a gente tem vários estudos relacionados a isso. Inclusive, no autismo, a gente tem vários estudos que fazem correlação entre atraso no desenvolvimento motor, atraso principalmente nas habilidades motoras, e QI. Então, crianças com QI mais baixo, né, com mais deficiência intelectual, né, dependendo do nível, têm mais dificuldades motoras. Crianças com deficiências motoras também têm maiores deficiências na linguagem, maiores deficiências na comunicação, maiores deficiências na socialização. Então, assim, está tudo correlacionado, né? Tudo correlacionado. Então, realmente, esses atrasos, eles são muito importantes, né? Que eles sejam aí identificados bem precocemente, tenham a intervenção, né, eficaz, para que essa criança não tenha tantos déficits no futuro. A gente não fala, autismo não tem cura, mas autismo tem o quê? Intervenção que pode aí melhorar o prognóstico. E na área motora é a mesma coisa. Que interessante. Eu estou gostando dessa aula, gente. Eu vou ter que assistir de novo. Essa parte foi muito densa agora. Eu vou ter que assistir de novo para conseguir captar tanta informação. E agora, falando sobre a questão das estereotipias motoras, eu recebi muita dúvida no direct sobre isso. Sobre quais são as estereotipias motoras mais típicas que podem causar dano físico, assim, as mais típicas de forma geral, as que podem causar danos físicos, caso não tenha uma intervenção adequada. E daí, depois eu entro num ponto mais chave. A gente tem que entender que tudo depende da estereotipia, né? Porque a gente sabe que o autista ele utiliza a estereotipia, né, muitas vezes, para uma questão de modulação, né, para uma questão de se sentir mais confortável. Então, eles, né, utilizam. Agora, tudo depende da estereotipia. Se estão estereotipias que estão causando algum malefício, né, aí sim nós temos que intervir junto com a análise do comportamento, né? É muito importante. Eu sempre falo que a fisioterapia não anda sozinha, ela tem que andar junto também com a análise do comportamento. O fisioterapeuta tem que saber de análise do comportamento. Não adianta, não dá para escapar.
né? Senão a gente vai ficar que nem umas barata tonta tentando lá fazer alguma coisa com aquela criança, a gente não sabe, vai sair, o fisioterapeuta vai sair correndo, tenho certeza, né? Então tem que andar junto com a análise de comportamento. Tem que entender, pelo menos, e saber manejar. Então, tudo depende, tem que se fazer uma análise para ver se aquilo realmente está prejudicando, né? Aquela pessoa com transtorno do espectro autista, e aí, depois dessa análise, verificar qual é a melhor forma de intervenção, né? Se não prejudica, se não está fazendo nada de mal, para quê? Né? Deixa, não tem problema nenhum, né? Uma vez falaram assim para mim, eu tenho um priminho, né? É um agregado da família, né? Sabe aqueles que vêm agregado? Coisa ele desde pequenininho, vai estar com acho que 15, 16 anos, e ele balança muito. Balança, balança. Todo mundo fala, nossa, ele balança muito, ele tem que parar de balançar. Eu falei, por que ele vai parar de balançar? Aí, ai, porque é chato ficar balançando. É chato para você que tá olhando. Para ele tá sendo uma delícia. Então deixa ele balançar, ele tá fazendo mal para ele. Deixa o menino balançar, né? Então, assim, tudo depende. Eu acho que tem que fazer uma análise para a gente ver. O que pode prejudicar? Por exemplo, o que a gente tem aí? Autistas, a gente está vendo aí muitos autistas com sobrepeso e obesidade. Inclusive, tem um artigo de revisão falando sobre isso. Por causa de ansiedade, aí come muito, né? Tem questões da restrição na questão alimentar, que certos tipos de alimento, questões de medicamento que fazem a criança também começar a adquirir peso. E aí, esse peso pode acarretar em problemas estruturais, né? Então, uma criança, vamos dar um exemplo, que tem sobrepeso ou é obesa, e que fica pulando, tem uma síndrome de pular, isso pode afetar o quê? Articulação, joelho, quadril, tornozelo. Então, vamos ter que fazer um trabalho aí para diminuir peso, né? Ai, não estamos conseguindo, mas vamos tentar diminuir isso, porque senão pode acarretar problemas piores, né? Pode acarretar aí luxações e outras coisas a mais aí que pode ocorrer. Então, a gente tem que o quê? Observar e analisar cada caso é um caso. Nossa, eu estou me identificando, porque eu fui obesa durante muito tempo. Eu fui obesa minha adolescência praticamente toda, então ainda tinha toda essa questão de. Eu era uma obesa que me movimentava muito, mas eu tinha justamente essa Uhum. questão alimentar. E é muito curioso. E agora vamos começar com a questão dos profissionais, né? Qual é a formação? Você acabou de falar da importância de ter aba, mas agora qual Uhum. é essa diferença? Essa parte, eu acho que é a parte que todo mundo tem dúvida. Qual é a diferença entre fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e educador físico? Vamos lá. E o psicomotricista, né, que tem também. Todo mundo. Assim, todo mundo trabalha na área motora, mas cada um tem um objetivo diferente, né? Então, por exemplo, o fisioterapeuta, ele trabalha mais com a biomecânica, com a estrutura do corpo. Ele é como se fosse o engenheiro, vamos lá, você está falando de engenharia, você é engenheira, né? Ele vai lá moldar, né? Ele vai deixar tudo estruturado, bonitinho, né? Para depois alguém vir aí e fazer um outro tipo de trabalho. Então, ele vai moldar, ele vai fazer aí a base, né? Ele vai deixar redondinho para o próximo. O TO, né? Eu não sou TO, então eu não falo com tanta propriedade, mas hoje a terapia ocupacional, dentro do transtorno do espectro autista, na prática baseada em evidência, trabalha com a integração sensorial de Aires, além de outras coisas que eles trabalham também, mas dentro da prática baseada em evidência é a integração sensorial de Aires. Então, trabalha essa questão da integração sensorial. Vai trabalhar questões motoras? Vai, mas não é o objetivo deles. Eles vão trabalhar mais essa questão sensorial, né? Trabalham outras coisas, AVDs, dependendo, né, do terapeuta? Sim, mas estou falando numa maneira geral. O psicomotricista e o profissional de educação física, que são mais a minha área, né, que eu posso falar com propriedade. O profissional de educação física vai trabalhar essa área motora, mas então, o fisioterapeuta ele vai dar a base, ele vai ser o alicerce. O profissional de educação física ele vai fazer, ele vai lapidar, né? Então ele vai dar estrutura para quê? Para as habilidades motoras. Ele vai começar a introduzir aí os jogos, as brincadeiras, os esportes, né? As habilidades para a gente depois conseguir fazer essas outras atividades. Então essa é uma questão da educação física, né? Depois, né? O psicomotricista, ele já tem uma visão mais ampla, porque a psicomotricidade não é, o objetivo não é o movimento,
É através do movimento que ele vai trabalhar lá a cognição, a afetividade, a socialização. Então, é através do movimento. O movimento, ele é o quê? Ele é um caminho, ele é a ponte para ele conseguir trabalhar aí as outras, as outras questões, né, do ser humano. Então, ele trabalha mais uma questão biopsicossocial, ele trabalha mais o geral do ser humano através do movimento. Então, assim, são 4, né, especialidades, vou falar mais das minhas 3 especialidades, minhas 3 especialidades aí, que todas trabalham o movimento, mas cada uma trabalha com um objetivo diferente, né? E que elas se completam. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, não, só vou fazer físico, não vou para o profissional de educação física. Não, venha fazer físio para dar base e vá para o profissional de educação física para adquirir lá habilidades, para ter aí vivências, né, esportivas, vivências de jogos, outros tipos de vivências que, por exemplo, na fisioterapia muitas vezes vai ter alguma coisinha, vai, mas não igual à educação física, né? Ah, mas eu quero só trabalhar com a psicomotricidade, não quero trabalhar com a físio. Se a criança não tem base, né, não tem estrutura, ela vai ter muito mais dificuldade de trabalhar o movimento dentro da psicomotricidade. Então, precisa ser tudo um conjunto, tem que ser tudo entrelaçado. Demais. Não, e com esse tanto de formação que você tem, né, você já completou a carteirinha. Eu acho que você já tem que ganhar uma É, de bônus, assim, né? falta só, eu quero fazer medicina, mas aí minha família falou, se eu fizer medicina, eles me deserdam. Eu falei, tá bom, gente, tá, então não quer me deserdar, acho que eu não tenho mais idade, acho que não vai dar tempo. Sei lá quantos Aonde? anos, não sei se eu vou conseguir tirar muita matéria, porque vai ser muitos anos, acho que o povo não vai me aguentar. Demais. Eu adoro. Assim, eu não tenho toda a graduação, mas eu sou rata de universidade. Eu Eu adoro gosto ficar ali também, também. é Indo bom. agora para as intervenções, como é que é o setting Uhum, terapêutico na área de fisioterapia para o TEA? uhum. O tipo de intervenção, né? Isso que você quer dizer, né? Os tipos. Essa parte do setting terapêutico, aquele ambiente, porque assim, quando a gente fala sobre a terapia, o Aires, tem toda aquela Uhum, as uhum, telas, as... uhum. Tudo depende, né? Assim, tudo depende do fisioterapeuta, qual é a linha, né, que ele segue, cada um tem linhas diferentes. O que a gente tem, né, na prática baseada em evidência é o exercício e movimento, né? Ponto. Exercício e movimento como prática baseada em evidência. Não precisa florear tanto, né? A gente tem lá o exercício e o movimento estruturado com análise do comportamento, que pode aí ajudar no antecedente de comportamento, né? Então, é o que a gente tem, exercício e movimento, ponto. É Temos competência do aí, profissional, né? exato, exato. A gente não precisa de coisas muito mirabolantes, né? Eu não trabalho com coisas mirabolantes. O meu trabalho é muito focado no exercício e movimento e eu tenho muitos bons resultados, né? Mudanças assim muito extraordinárias, inclusive, com exercício e movimento. Mas, por exemplo, bola suíça que a gente tem naquelas bolas de pilates que o pessoal fala, né? Aquelas bolas grandes, pesos, traves, né, traves pequenas para trabalhar equilíbrio, bola, o disco de equilíbrio, que são coisas simples, tatame. A gente pode estar utilizando também, inclusive tem um estudo de um menino agora no mestrado aí de Curitiba, que ele está fazendo com as bandagens elásticas. A gente pode usar bandagem? Aí pode usar bandagem em autismo, mas eu não estou usando bandagem no autismo, eu estou usando bandagem na pessoa que tem o autismo, porém ele tem uma questão estrutural, né, mecânica ali, fisiológica, que precisa ser. Então, quando as pessoas falam no autismo, então falam, nossa, mas pode usar em autismo? Mas peraí, não vou usar no autista, vou usar numa estrutura que está deficitária no autista, entendeu? O pessoal viaja. Eu Enfim. adorei isso que você trouxe, porque assim, o que eu estou muito preocupada é que a gente está numa pandemia, os pais trancados, e quando a gente pensa nessas estimulações, nessa questão, a gente pensa naquele Uhum. setting terapêutico que seria impossível de fazer em casa. Não Então é possível, por precisa. exemplo, uma terapia online, Sim, o terapeuta passar sim, toda a orientação e os pais fazerem. sim. Eu faço, inclusive, né? Eu dou supervisão para pais, então os pais, eu monto toda a estrutura, ensino os pais e eles fazem dentro de casa, né? Muitas vezes eles já
colocam dentro, por exemplo, das terapias, tanto da terapia ABA quanto do Denver, né? Já coloca a atividade motora junto para também estar estimulando, né? Eles fazem um combinado ali para auxiliar, mas dá. Então, assim, não é uma coisa mirabolante. O exercício em movimento é simples, né? É só a gente ter aí o quê? Ter uma rotina para fazer esse exercício em movimento, né? Então, assim, se propõe fazer 1 hora por dia, vamos fazer 1 hora por dia. Temos que ter exercícios estruturados, não dá para chegar, vamos fazer sei lá o que aqui com o autismo. Não, tem que ser estruturado, tem que manter as práticas baseadas em evidências, tem que trabalhar lá com previsibilidade, se precisar ir trabalhar com suporte visual. Então, assim, tudo a gente tem que ter essa visualização, né? Por isso que eu falo, o fisioterapeuta, ele não só pode, eu sempre brinco, né, e falo para as pessoas que vão fazer meus cursos, assistir minhas palestras. Nós, fisioterapeutas, quando a gente sai da universidade e vai trabalhar com autismo, a gente tem que se desconstruir como fisioterapeuta. Porque a gente aprende a ser um tipo de fisioterapeuta. E quando a gente vai trabalhar com autismo, a gente fala, meu Deus, eu não posso ser esse fisioterapeuta. Eu posso usar toda a minha intelectualidade de fisioterapeuta, mas a minha prática tem que mudar totalmente. E aí tem que unir todas essas estratégias, né, a ciência da análise do comportamento, para auxiliar na minha prática. Então, não é nada mirabolante. Dentro de casa você consegue fazer muita coisa, muita atividade, muito exercício, fazendo de uma forma estruturada, tendo uma rotina, dá certo e dá para ter ganhos aí. Te perguntava, você dá supervisão online? Sim, dou, Supervisiona? dou, Ai, que ótimo dou. esses dados. Tanto para pais como para outros terapeutas Para também, profissionais passando. também, clínicas, eu estou com 3 clínicas, 3 profissionais, um pai. Eu estava com uma mãe, que a gente fez um intensivão, que é lá do interior do Piauí, e o menino dela, nossa, deu assim, um salto gigantesco, foi muito legal. Eu sou muito grata às suas lives por o seguinte, você ensinou, teve uma com o Paulo Liberale, foram duas com o Dr. Paulo, Uhum, em foi. que vocês estavam falando sobre o movimento e concentração. Aí, desde que Uhum, você falou isso, eu, assim, a primeira vez deu aquele estalo do Aquiles, né? A gente começou a fazer um esquema de pula-pula, uma série de exercícios para ele, que era uma rotina, fazia isso, uhum. aí voltava para uma atividade que a concentração dele alterava. Aí, de pouco tempo pra cá, eu me toquei, eu assisti outra live de vocês, eles comentaram de novo. Peraí, eu tenho que fazer isso em mim também, não basta nele. Melhora muito. Ó, para você ter noção, o exercício em movimento, né, atividade motora, aí tem 2 supervisionadas minhas aqui, a Fabi e a Tia Paty, que já supervisionei também. Então, assim, por exemplo, a gente usa muito para idosos, a gente faz as terapias motoras em idosos para melhorar a memória, né? Para melhorar aí a questão de concentração. Então é muito importante, né? Eu não sei foi como eu te falei, eu não sei aonde andou o movimento, questão motora no autismo, que pegaram, guardaram 7 chaves e ninguém falava sobre isso. Sendo que é uma arma super importante. E outra coisa, é a terapia mais barata. É a terapia mais barata, né? E a gente sabe que o exercício em movimento ele traz mais benefícios ainda. Não só uma questão, né, de atenção, nada. Melhora a questão da saúde, melhora o sono, né? Porque temos liberações aí de neurotransmissores importantes que faz o relaxamento, etc. Então, melhora tanta coisa que não é só melhora em autista, melhora em todo mundo, né? Que melhora a qualidade de vida. Então, eu não sei por que pegaram isso. A gente já sabe que melhora para todo mundo e para os autistas pegaram e guardar, Não, jogar, e sei lá a onde. forma que a gente aprende, assim, eu noto, eu gosto muito da bola, né? Eu uso muita bola para trabalhar, para várias coisas. Uhum. Eu sento nessa bola e vou trabalhando. Tô sentada aqui porque eu quero ter que ficar bonitinha aqui na live, né? Eu não vou ficar Ah, aqui. eu vi, acho que uma foto, um vídeo seu, você na bola. Eu adoro, eu Super uso muito legal. para trabalhar. Eu coloco, eu Sim, substituo a bola. Hoje em dia eu caminho para um lado e para o outro. Eu parei porque sim. isso me estressava muito ficar parado. E Uhum. eu vejo que essas pequenas mudanças, elas alteram totalmente. O Aquiles também, o Aquiles ele fica muito mais concentrado em cima da bola, ele fica mais tempo. A Sim. boia Sabe para por se quê? alimentar. Posso Me te falar, explica. sabe por quê? Pode, Sabe pode, por pode. quê? Porque quando ele fica sentadinho em cima da bola, ele está trabalhando controle postural. E aí tem contração da musculatura, melhora tônus,
que ativa lá no cerebelo, que melhora a atenção. Uau! E o povo acha que é difícil. Ótimo! Que Não ótimo! não é feitiçaria, não é tecnologia, é ciência. Que maravilha! E agora eu quero entrar na história da pisada e do sentar em Ah, W. Que sim, são. Eu cheguei muito. é. Primeira coisa, assim, esse nome, eu já ouvi pisada na ponta do pé, pisada equina, pisada idiopática. Qual é o Uhum. certo? Olha, eu não gosto muito para autistas, eu não gosto muito de usar pé equino. Porque pé equino a gente utiliza muito para paralisia cerebral, que é um tipo totalmente diferente, né? A gente sabe aonde tem alteração no sistema nervoso central, a gente sabe onde pode estar ali alterado para ele ter esse tipo de marcha, marcha equina. Eu gosto de chamar ponta dos pés. Marcha na ponta dos pés, ou andar na ponta dos pés, que é uma tradução dos Estados Unidos que eles falam, né? O tiptoe, que é a ponta do pé. Então, eles falam muito nos Estados Unidos tiptoe. Uh, tem diferença do tiptoe, né, da marcha da ponta dos pés para o pé equino? Tem, né? Normalmente, o paralisia cerebral, ele tem uma marcha que fica aquela marcha sempre, né? Sempre aquele pé, e pode ser pode ser M, né? Pode ser só de um lado ou dos dois. Então, tudo depende aí do tipo de paralisia cerebral que ele tem. O autista, normalmente, quando ele tem, porque não são todos que têm, quando tem, é bem pequenininho, né? Quando eles estão lá bem de pequenininhos, e é uma marcha que é intermitente. Ela começa, aí ela dá uma paradinha, aí ele anda de novo, e pode estar associada a várias questões. Uma, pode ser questões sensoriais? Pode. É unânime? Não. Pode ser questões de comportamento? Pode. É unânime? Não. Pode ser questões de fraqueza muscular? Sim, pode. É unânime? Não. Então, assim, é uma incógnita, né? Realmente, a ponta dos pés é uma incógnita e a gente tem que avaliar. E eu converso com muitos TOs, amigos meus, né? E às vezes tem alguns que ficam muito bravos, que eles falam: Nossa, a criança tem ponta de pé, já manda pra gente. Aí ela não tem questão sensorial. É uma outra coisa totalmente diferente. Então, assim, realmente tem que avaliar, né? Porque às vezes a criança passa lá mó tempão na integração, não tem avanço na ponta, né, na questão da ponta de pé, e aí falam que o profissional é ruim, que o profissional é isso, que o profissional é aquilo. Mas não é porque o problema não era sensorial, né? Então, tem que analisar e avaliar. Inclusive, tem alguns estudos, tem um médico nos Estados Unidos, que é o Dr. Kaplan, ele tem uma clínica que trabalha com questões oftalmológicas, né? Ele tem toda uma pesquisa nessa questão. E ele trabalha com lentes de prisma. Que essas lentes de prisma, ela é uma lente de óculos, né? Só que é uma lente especial, que faz um trabalho de modulação, principalmente, da questão da propriocepção. Então a criança fica lá usando um ano, quase 24 horas por dia, só não usa quando dorme. E ela tem que fazer atividades motoras com aquele óculos, com essa lente. E para fazer essa regulação de propriocepção, tá? Os estudos ainda estão preliminares, mas em algumas crianças, não são todas também, em algumas crianças com TEA que possuem essa marcha de ponta de pé, ele teve bons resultados. Então, assim, os estudos são recentes, mas estão aí evoluindo, né? Então, estão tentando achar realmente qual é a causa, mas pode ser várias causas a ponta de pé. E outra coisa, ponta de pé não é uso exclusivo de autistas. Crianças com desenvolvimento típico, crianças neurotípicas, podem apresentar sim ponta dos pés ali até mais ou menos os 2 anos e meio, 3 anos. E não tem nenhum tipo de alteração, nem tipo de deficiência. Pode apresentar, mas é totalmente diferente dos autistas. O problema é quando isso persiste. Eu conheço, por exemplo, adolescentes autistas que andam com ponta de pé. E aí o que acontece? Começa a ter alteração, encurtamentos, né, tanto de tendões quanto de músculos, e aí precisa entrar com injeções, né, de botox, às vezes precisa até entrar com cirurgia. Então imagina, né? Já tem a questão do autismo, já tem todas as complicações. Imagina injeção, cirurgia, aí causa, né, mais estrago aí. Então a gente precisa sempre analisar, interdisciplinarmente analisar.
E o W, né, que você falou? Então, o W é uma grande questão, né? Por quê? Por que criança, qualquer criança pode sentar em W também, né? Muita gente fala, mas meu filho não é autista, mas sentou em W, né? Tudo bem. Por quê? Porque quando a criança está naquela transição, né? Ainda tem o sistema nervoso, né? Aquele equilíbrio que não vai, que vai, que não vai, né? Que ele está aprendendo. O que acontece? As crianças elas sentem desconfortáveis de sentar só com o bumbum no chão e os pés vêm para frente, porque a área do bumbum fica menor. Quando a gente faz o W, a área fica maior. A área maior, o equilíbrio faz o quê? Aumenta, né? É muito mais prático, eu não vou ter desequilíbrio. Se eu fico sentadinho só com o bumbum no chão, o que eu fico? Desequilibrando. Eu não fico confortável. Eu tenho que ficar toda hora assim, eu quero pegar uma coisa, eu me desequilibro, eu tenho que voltar. Então, assim, e o que eles fazem? Automaticamente eles querem fazer o quê? Uma adaptação. Eles vão lá e sentem W. Porque ainda as estruturas não estão bem desenvolvidas. Tem que deixar sentar em W? Não. Porque tem que deixar a criança se desequilibrar sim. Porque a gente só aprende, a gente só adquire o equilíbrio desequilibrando. Para todo treinamento de equilíbrio, a gente tem que desequilibrar para ativar o nosso sistema nervoso, falar opa, 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 as estruturas irem lá e ajustar, né? Mandar as informações para ajustar. Então, tem que deixar. Viu a criança sentada em W? Tira a criança. Nem que você tire 30 vezes por dia. Tira a criança, né? Porque pode prejudicar joelho, pode prejudicar tornozelo, quadril, pode ocorrer luxações, pode ocorrer problemas maiores aí. Então, é importante a gente sempre estar deixando a criança na posição correta e deixar ela se desequilibrar mesmo, porque esse é o objetivo para ela tentar adquirir aí o equilíbrio. Perfeito, doutora. Nossa, que aula! Que aula maravilhosa que eu recebi. Assim, queria aproveitar e te perguntar, todo mundo perguntou sobre o curso. Eu estou fazendo 2 cursos pelo CBI. Além do CBI, no CBI você está dando qual curso específico? Eu estou no de adolescente com a doutora Débora Kescher e eu estou coordenando a pós-graduação de fisioterapia nos transtornos do espectro autista, lá no CBI. Então, a gente tem uma pós, a primeira pós do mundo mesmo, porque eu procurei e não existe. A primeira pós do mundo sobre esse tema. Então, assim, profissional que trabalha com autismo, fala, eu não acho, não encontro, acha. Agora temos uma pós específica para fisioterapeuta nos transtornos do espectro autista, né? Pelo CBI of Miami. Tem um curso meu também, que é um curso mais simples, de 60 horas, junto com a Academia do Autismo, sobre práticas no desenvolvimento motor. Então, que eu dou dicas, né? O pessoal aí fica com mais conhecimento relacionado a isso. E estamos com outros projetos, principalmente projetos práticos, para treinamento de pais, para a gente treinar os pais a treinarem seus filhos dentro de casa também. Estamos com alguns projetos. Nossa, que maravilha! Podia ter uma extensão para o pai também, falar, ó, agora é a sua vez, vai lá, aguenta a criança. Agora vai rolar, agora você vai fazer também, né? Gente, que bacana! Assim, o que eu acho bacana é essa parte de ensinar para os pais essa referência, ó, seus filhos tinham que estar assim. Uhum. Nossa, amei essa ideia, amei. É. Ó, quando tiver, Adoro você avisa, gráfico, passa pra gente. Ai, eu também adoro adoro. gráfico. Então, assim, todo mundo que recebe esse aqui, né, e faz a reavaliação, eu boto gráfico, colorido, porque eu odeio coisa escrita, porque eu sei que ninguém lê, né? Ó, os doutores estão aí, né, deram uma passada aqui, eu sei que os doutores não gostam de ficar lendo muito, né, que a gente fica fazendo aqueles relatórios absurdos. Ah, isso tem um gráfico falando, olha, a criança evoluiu, que coisa mais linda, né? É tão gostoso um pai pegar e ver aquilo tudo coloridinho, mostrando as barrinhas subindo. Eu adoro barrinha subindo. Ô, doutora, olha, muito obrigada por tanta informação. Eu que agradeço. Foi uma aula aqui, uma verdadeira aula que trouxe para gente. Então, assim, pessoal, aproveitem, encaminhem essa live. A gente tem que aprender isso, ter essa noção, porque justamente o pessoal separa essa questão da fisioterapia, o TEA é extremamente importante. E eu estou vivenciando isso na prática de fazendo exercícios com Aquiles, vendo o desenvolvimento dele, melhorar com essa questão dos exercícios. Só que eu quero aprender mais, eu estou interessada nesse seu curso de paz.
em Eu já tô aqui, ó. Ai, vai sair um e-book também. Olha, já tá esquecendo. Um e-book já está sendo produzido de avaliação e intervenção motora no transtorno espectro autista. Eu e o Thiago Toledo, a gente já está produzindo, já produzimos, já está todo escrito. Agora está indo para a diagramação, todas aquelas coisas bonitinhas. E vai ser bem legal também. Então, tem bastante projeto aí para esse ano. Então, já tô aqui, ó, nesse negócio de treino de paz. Todo mundo faz treino de paz, eu também quero fazer treino de paz. Por que que não tem treino de paz na área motora? Tem na área da fono, tem da área da questão comportamental, tem que ter na área motora também. E nós precisamos. Eu vejo que assim, a gente pega toda essa parcela da população brasileira. Eu sou fã do treino de paz. Eu sou, inclusive, assim. E é prática baseada em evidência, né? Evidência. Eu trabalho no hospital, né? Em um hospital público, e eu tô levantando muito essa bandeira, gente. Se a gente não orienta os pais, se a gente não leva informação, se a gente não empodera. Não tem como ele seguir em relação a isso. Acaba que aquela pessoa que vai vender o potinho do milagre vai ser muito mais tentador. Então, a forma é justamente através de curso, através de orientação. E assim, Sim. no momento que a pessoa pega esse conhecimento e aplica, gente, você economiza muito dinheiro, mas muito dinheiro. Muito. Eu Você tendo vejo uma orientação, às vezes o pai contrata só uma questão, uma supervisão e já dá nossa, já dá um ganho muito grande. E uma coisa que eu falei assim, nossa, ela sempre posta isso, ela sempre fala isso nas lives, e eu vou falar para ela ao contrário. Você fala, né, da questão do coterapeuta, que os pais são... Vocês não são coterapeutas, vocês são os terapeutas, vocês são os primeiros. Pode parar de falar que você é coterapeuta. para parar de Porque, falar. pode parar. Porque assim, criança chega para mim, 50 minutos, uma hora, né? Eu vou fazer. Mas quem vai fazer todo o trabalho são vocês. Então, assim, se eu não orientar, eu acho ridículo aqueles professores, ridículo mesmo. Olha, baixou o doutor Paulo, né, quando ele fica pistola. Hoje ele até postou um negócio de pistola lá. Eu acho ridículo quando um profissional, aí não quero pai dentro do meu negócio, aí não vou ensinar pai nenhum. Ridículo! Você tá o quê? Você tá dando tiro no pé do seu trabalho. Você tem que ensinar os pais sim, porque o pai vai pegar o que você ensinar para ele, você não vai perder paciente, não. Você vai ganhar muito, né? Porque ele vai falar mais e vai divulgar isso mais ainda. E esse pai vai pegar e vai colocar em casa, e vai aplicar em casa, isso vai te dar mais segurança, vai dar mais segurança para a criança, vai dar mais segurança para a família, seu trabalho vai ser muito mais valorizado. Então, assim, a gente precisa ensinar os pais. Esse negócio de terapeuta, o pai não vai entrar na minha sala, não. Isso é ridículo. Ridículo. Tem que ensinar sim os pais. Né? Esse terapeuta que faz isso, para mim. Eu também concordo completamente. Muda de profissão, meu filho. Eu comecei a usar esse termo coterapeuta porque eu estava vendo que eu estava ofendendo os terapeutas. Quando eu falava, eu sou terapeuta do meu filho. Mas você é psicóloga? Era a pergunta, eu já recebia um formulário. Você é mãe. Você é psicóloga? Mais terapeuta que isso, minha filha? Mãe, minha mãe me aguentou. Minha mãe me aguenta 36 anos, minha filha. A maior terapeuta que tem é minha mãe me aguentando 36 anos. Você está me empoderando totalmente, porque assim, a gente vai perdendo esse poder. Porque o que acontece? Quando eu falo que eu sou coterapeuta e tudo, falar que é mãe o suficiente não é. Você não consegue esse respeito, essa. É terrível isso. Quando eu chego e falo, eu sou mãe, a pessoa, tá bom, é mãe, e aí? Não, aí quando eu falo que eu sou coterapeuta, eu acho que eu já ganho uns bônus aí. Imagina. E esse foi o termo no meio que eu consegui para não sair ofendendo. Mas não me ofende, acho sim que vocês são os terapeutas. A gente vai auxiliar, né, no trabalho. A gente vai dar o subsídio para vocês. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa terapia, vamos. Mas quem está lá com a criança o dia inteiro, se eu não te ensinar, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, Dani, eu não quero que você dê a comida na boca dele, eu quero que ele vá, que ele pegue, que ele puxe. Se ele não tiver tanta força, você dá um toquezinho, não pegue e coloca, né? Se eu não te ensinar, você vai ficar pondo lá, sabe? Você vai estar lá. Então eu tenho que te ensinar. Olha, quando ele for vestir roupa, ajuda ele, mas faz um toque assim, ó, lá na posterior da coxa, para ele tentar levantar, para a gente dar um sustinho ali no músculo. Por quê?
Que né? você tá explicando o porquê aqui das coisas. Porque é o que acontece, muitas mães chegam no direct pra mim e falam, o terapeuta passou isso daí, isso aqui. E ela fica sem propósito, porque ela não entende o motivo do que ela tá fazendo, aí deixa de fazer. É muito importante explicar, ensinar, né? Porque isso vai ajudar muito no nosso trabalho. Às vezes a gente tem criança, que nem tem uma supervisionada minha aqui, que é do Rio de Janeiro, ela tem até um pacientezinho, vou falar do seu pacientezinho, tá? Não vou falar o nome, não. Ela tem um pacientezinho que ele só vai uma vez por semana. Ela ensina a mãe, e a mãe faz em casa, porque sabe que é importante. E ele teve avanços tão gigantes, que a Fabi Curione, né, a minha supervisionada, ele teve tantos ganhos, porque ela ensinou a mãe, falou, ó, a gente montou um plano, você consegue fazer esse exercício, é assim, assim, assado. Ela emprestou material para a mãe, né, porque ela sabe que é importante também ter né, esse pós-terapia, né, que é muito mais importante, porque é o convívio dele, ele vai ter que aprender. Então, a gente tem que, essa coisa, todo mundo fala, tem que generalizar, tem que generalizar, tem que generalizar mesmo. Tem que pôr na prática. Não adianta ficar falando de generalização e ficar dentro do teu consultório e ficar dentro da tua salinha. Não, tem que generalizar mesmo. Então, é muito importante isso. Nossa, doutora, eu tô animadíssima. Ó, eu vou ficar chateada. Tem que mandar, na hora que você tiver esse e-book, você me avisa para eu anunciar ali no grupo, o Não, eu vou te curso mandar também. um. Vai ter um negócio de marketing, que eu sou meia doida, né? Já comecei a pensar no marketing aqui, ó, vai chegar um negócio de marketing para isso. Aí, beleza, Adoro! você vai receber. Pode ficar Ai, gente. tranquila. O Então, marketing já está pronto. que Não sei se vai estar bom o maravilhoso! e-book, mas o marketing está pronto. Já vamos divulgar, vamos estudar, gente. E, doutora, muito Estudar. obrigada por o seu tempo. Obrigada demais. É, Você sempre será muito bem-vinda aqui para. Ah, E obrigada da a você. próxima vez eu vou permitir que o pessoal tire dúvidas. As dúvidas não serão só minhas. Não vou deixar tudo só para mim. E tudo de bom. Olha, uma ótima noite. Muito obrigada. E Eu obrigada, que pessoal. agradeço. Eu acho incrível as pessoas, essa hora, 10 horas da noite, estudando. Isso é Eu nem maravilhoso. percebi que é 10 horas. Eu estou falando que é uma louca aqui. Meu Deus do céu. Falei muito. Não, mas falou tudo de bom. Amei. Obrigada, gente. Obrigada, doutora. Tudo de bom. Obrigada muito. Fiquei muito feliz, né, que você deu esse espaço aí para o seu público, falando, né, de uma questão tão importante, e tão pouco falada. Então, que os pais que estão assistindo, que têm uma visão aí da área motora, né, que é importante para todos os autistas e vai dar muita base, vai dar muita qualidade de vida para todos eles, né? Então, muito obrigada. Quero agradecer de coração. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo finalzinho de noite e uma ótima semana aí para todos vocês, tá? Não esqueçam de me seguir lá no Instagram. Isso mesmo, gente. Tchauzinho.